Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do terceiro ano, que vai dar aula sobre a Revolução Russa. Pensa em um assunto interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Russa e hoje a gente vai ver como é que se inicia esse processo revolucionário. O que estava acontecendo na Rússia para se gerar a Revolução Russa de 1917. Mas antes da gente começar a falar sobre então esse momento pré-revolução, do que vai rolar na Revolução Russa, estamos aqui, a gente vai passar toda essa aula com a Elisângela, a nossa intérprete. Então, vamos começar? Antes da gente começar, a gente tem que ver qual que é o nosso grande objetivo dessa aula. O nosso objetivo é apresentar a situação política, econômica e social da Rússia antes da Revolução Russa de 1917. Vamos lá? Bom, perguntas, né? Você recorda que países fizeram parte da Primeira Guerra Mundial? E mais ainda, recorda em que grupo a Rússia estava durante a Primeira Guerra Mundial? Bom, na Primeira Guerra Mundial, os países que participaram ativamente, ativamente dessa Primeira Guerra Mundial, em momentos diferentes, muitos deles, foram a Inglaterra, a França, a Itália, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, que existia naquele momento, no período da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos. E em que grupo a Rússia fazia parte, que ele estava envolvido nessa Primeira Guerra Mundial? Ele fazia parte da chamada Tríplice Entente. Então, junto com a Rússia, nós tínhamos outros dois países, que eram o Império Austro-Húngaro, e a Itália. Vamos começar então? Já temos essa informação e isso é uma informação importante para a gente imaginar como é que a Rússia estava nesse momento pré-revolução de 1917. Bom, esse ser dessa foto, essa figura, foi uma figura muito importante dentro da Rússia czarista. Por quê? Ele é o monge Rasputin. O monge Rasputin, ele exercia uma forte influência sobre a família do czar Nicolau II. Isso porque ele foi chegando, sendo conhecido ali dentro daquela família e segundo várias histórias que se contam, ele chegou a salvar através de rezas e em algumas situações dizendo que ele provocou um milagre dentro da família do czar e veio a salvar o filho, um dos filhos do czar Nicolau II. Olha só, além disso, ele arrastava multidões, porque as pessoas acreditavam nas suas rezas e até, como eu disse, ele conferia um milagre ao Rasputin. Ele mantinha um comportamento bastante excêntrico nos seus atos religiosos, o que se espalhavam vários boatos pela Rússia. E também dizem o seguinte, que nas últimas conversas que Rasputin, antes dele ser assassinado, porque houve um grande golpe e assassinaram Rasputin na Rússia, antes do assassinato dele, ele conversou com o czar Nicolau II, que era o grande chefe de Estado da Rússia, e disse para ele o seguinte, que poderia existir a possibilidade de uma grande revolta dentro da Rússia. E aí, agora a gente fica pensando o seguinte, você consideraria isso uma profecia ou então isso seria uma análise sociopolítica de tudo que estava acontecendo na Rússia? Vamos ver essa análise mais de perto? Na monarquia absolutista da Rússia, o czar, que era então essa figura como se fosse o grande líder, o monarca, ele dominava a Rússia. Essa linhagem de czares dentro da Rússia já estavam dominando a monarquia, que era uma monarquia absolutista na Rússia, há mais de 400 anos. A nobreza, o clero ortodoxo, eles possuíam muitos privilégios. Enquanto esses grupos tinham privilégios, a população russa ela enfrentava miséria. Essa situação ela gera uma das maiores transformações sociopolíticas da história da humanidade e que vai atravessar décadas. A Revolução Russa
Conhecer essa tentativa de mudar o poder político é compreender as mudanças ocorridas ao longo da história do nosso último século e como é que essa história ela ainda vai render muitas perspectivas e conceitos novos para a nossa história atual. Bom, vamos falar então sobre a Rússia na pré-revolução. O que estava rolando na Rússia antes de 1917, né? Antes de se chegar no momento da Revolução Russa? Olha só. No final do século XIX, o Império Russo ele era o maior país do mundo. Chegava ali, se contabilizar naquele território geográfico da Rússia, 22 milhões de quilômetros quadrados. Isso porque a Rússia ela acaba englobando o território tanto da Europa quanto de uma parte da Ásia. É o que nós chamamos de Eurásia, né? E ela tinha uma população de cerca de 160 milhões de pessoas. Mas essas 160 milhões de pessoas, elas eram compostas por dezenas de povos com línguas e costumes diferentes. Existiam religiões diferentes, hábitos culturais totalmente diversos. E isso acabava alcançando, gerando ali, de certa maneira, algumas tretas, algumas confusões, conflitos que existiam lá, porque existiam então muitas divergências de ideias. Nicolau II era o czar russo pertencente à dinastia Romanov. O que era uma dinastia? Era então, durante mais de 300 anos, essa família Romanov, ela formou uma dinastia dentro da Rússia. E eles então, ao longo desses séculos, mantiveram-se no poder. Nesse período que nós estamos estudando agora, que é essa Rússia pré-revolução, quem estava no poder era o czar Nicolau II. Mas você lembra o que significa czar? Os czares, eles eram tidos como eleitos por Deus. E isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, porque se eles eram vistos como pessoas que vinham eleitas por Deus na Terra, eles poderiam, então, de certa maneira, abusar de sua autoridade. E lá na Rússia, eles deram esse nome czar, porque a palavra czar vinha do latim César, os grandes Césares do Império Romano, era uma referência a eles. Bom, o czar Nicolau II, ele governava com um poder autoritário e um desejo nacionalista exacerbado. Mas olha só, esse governo autoritário, ele era tão grande que dentro da Rússia, até esse momento, não existia uma constituição de leis que regessem a população, regessem a organização da sociedade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o czar Nicolau II, até então, ele poderia fazer as suas leis no momento em que ele desejasse. A população russa, ela mostrava-se bastante descontente com tudo isso que estava ocorrendo, com esse modelo político autoritário também. É esse descontentamento da população que vai acabar gerando uma das maiores revoluções que vão existir no mundo inteiro. Mas aqui a gente tem que pensar o seguinte, o que revolução nesse sentido quer dizer? O que ele significa? Aqui a gente tem que pensar que a revolução ela faz parte de um longo processo onde a população ela vai manifestar toda a sua insatisfação. E a gente vai ver que junto com essa insatisfação, a população vai utilizar de ideais. E esses ideais vão acabar transformando, então, a história daquela nação. Mais além, acabam transformando muito o decorrer da história mundial. Aqui nós temos uma imagem, uma foto, uma representação do que seria a família de Nicolau II. Então, temos o Nicolau II ao centro, sua esposa em pé e todas as suas filhas e um único filho aqui. Uma atividade para vocês sobre a Rússia pré-revolução antes de 1917, indique no quadro abaixo quem tinha o poder no sistema governamental e as condições econômicas e sociais da população russa. Daqui uns minutinhos a gente vai voltar para ver se isso daí tá certo.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta que foi colocada, que está aqui nesse quadro, né, abaixo. Então, quem detinha, né, quem tinha o poder no sistema governamental russo antes de 1917? O czar Nicolau II. E as condições econômicas e sociais da população russa? Eram péssimas condições, miséria, analfabetismo, pouca industrialização. Vamos ver isso mais de perto? Bom, a maioria da população russa, ela vivia no campo. Cerca ali, um pouco mais de 80% da população russa toda estava localizada no campo. Existem vários estudos que dizem, inclusive, que a Rússia foi um dos últimos países a abandonar o sistema do feudalismo. Aquele feudalismo que aconteceu no continente europeu, que já havia ocorrido, né, há mais de 500 anos antes desse período de 1900, anterior a 1917, dizem que existiam resquícios, então, desse feudalismo dentro da Rússia. Tem mais, a maioria dos camponeses, ela era explorada por seus senhores, pagavam altos impostos pelo uso da terra, existia um serviço ainda de servidão por parte desses camponeses aos proprietários das terras. Os instrumentos de trabalho, eles eram bastante rústicos, ou seja, não houve uma modernização de novas técnicas, tecnologias dentro do trabalho agrário na Rússia. E as condições eram péssimas, eles habitavam moradias precárias, alimentavam-se com pouco, né? E ainda a maior parte da população era analfabeta, não chegava um sistema de educação digno para essa população no campo. Que nós temos uma imagem que era exatamente a representação de como viviam esses camponeses na Rússia. Muitas crianças, as crianças trabalhavam no campo também, mulheres, e uma situação, lastimável de condições péssimas de vida. E nas cidades? Será que a vida nas cidades era diferente da vida como era no campo? Existem vários relatos que mostram essas péssimas condições de vida da população russa na cidade também. Vamos dar uma olhada? Olha só isso daqui. As escadas que conduzem aos sótãos, onde o povo reside, estão cobertas de toda espécie de imundície. As próprias habitações estão quase cheias de tábuas sujas, sobre as quais se estendem colchões de palha pestilento. O cheiro é desagradável e asfixiante. Esse aqui é um relato que mostra um pouco como eram as habitações dessas pessoas que viviam nas cidades russas. O desemprego era generalizado dentro das cidades russas. E ainda boa parte da população que vivia nela não tinha recursos de conseguir viver de uma maneira melhor. Uma atividade para vocês, quero que vocês copiem, respondem e socializem com a turma de vocês sobre essa resposta, né? Então, tá aqui, até o início do século XX na Rússia, mais de 80% da população era rural. Aponte como viviam essas pessoas no campo. Daqui a alguns minutos a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? Então, até o início do século XX, na Rússia, mais de 80% da população era rural. Como viviam essas pessoas? A maioria dos camponeses era explorada por seus senhores e pagavam altos impostos. Seus instrumentos de trabalho eram bastante rústicos e suas condições de vida eram péssimas. Habitavam em moradias precárias, pouco alimentavam-se e a maior parte da população era analfabeta. Mas, e qual era o papel da industrialização dentro da Rússia? A Rússia, antes de se iniciar o processo revolucionário, e isso também vai passar ainda por algumas décadas a mais, ela tinha uma industrialização muito nascente. E isso mostrava, na verdade, um grande atraso. Por quê? Porque os países europeus, tendo como um destaque a Inglaterra, já haviam iniciado um processo de industrialização, a Revolução Industrial, já fazia ali um tempo bem anterior. Nas cidades a vida ela não era muito diferente, E o processo de industrialização ele vai ser recente na indústria, então nesse momento, e vai haver um grande aumento da demografia. Por quê? Porque algumas pessoas vão sair do campo naquela situação de miséria que existia no campo e vamos para a cidade procurar emprego nessas novas indústrias que estão surgindo. Boa parte dessa população, então, ela vai migrar, vai ir para a cidade, vai aumentar o número da população, mas isso aumenta também os problemas que vão existir na cidade. As poucas indústrias que existiam, elas eram pertencentes aos estrangeiros. Então, os países estrangeiros, por exemplo, como a França, eles vão ir até a Rússia e vão investir o seu capital lá, utilizando a mão de obra russa como uma mão de obra bastante barata. Os operários, eles viviam em condições desumanas, tanto na fábrica como nas suas moradias, que eram totalmente improvisadas. Vão surgir, nesse momento, vários protestos e greves. Por quê? Porque vai se unir essas ideias, essas condições de como se viviam péssimas, com as péssimas condições de trabalho dentro dessas fábricas. Isso tudo vai gerar uma grande insatisfação da população, que vai acabar gerando esses protestos e essas greves. Chegamos aqui na nossa atividade. Então, quero que vocês leiam com atenção, a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta, que a gente tem um pequeno texto, que é uma adaptação de uma questão,
greves nas fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, aviltamento dos salários, incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das massas. A situação da Rússia descrita acima conduz a que fato histórico? E a resposta, é que essas péssimas condições de vida da população russa e esse excesso de privilégios dos czares e da nobreza russa levaram a uma crescente insatisfação que vai conduzir à Revolução Russa de 1917. Bom, o que nós vimos nessa aula? Vamos fazer uma retomada? A gente viu que a Rússia ela era governada pelo czar Nicolau II. Esse czar Nicolau II, que já vinha de uma família que estava há séculos no poder, ele governava de uma maneira bastante autoritária e com um nacionalismo exacerbado. Mas, apesar de ele viver com grandes privilégios, ele, a nobreza, parte do clero ortodoxo dentro da Rússia, a maioria da população vivia em condições péssimas de vida. No campo, os camponeses, que chegavam a ser ali um pouco mais de 80% da população, passavam fome, viviam com poucos recursos e ainda trabalhavam sobre um sistema de servidão. Esses camponeses, eles vão começar a ficar indignados com essa vida miserável que eles vivem. Além disso, nas cidades começam a surgir as primeiras indústrias, mas essas primeiras indústrias não vão dar recursos para esses novos trabalhadores que vão começar a encher as cidades de pessoas que vão tentar novas possibilidades. É tudo isso, todas essas condições que vão acabar levando ao que nós conhecemos como a Revolução Russa de 1917. Mas isso é mais história que vem pela frente. Até breve, pessoal!